Olá, meus amigos, minhas amigas, camaradas, companheiros. Vamos para mais uma aula do curso de literatura. Aqueles que estão esperando o resumo dos livros vão ter que esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar da segunda parte qual é a definição, o que faz, o que é sociologia da literatura. Antes de dar sequência, eu não poderia deixar de lembrar uma efeméride muito importante nos dias de hoje. Exatamente uma quinta-feira, em 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas do setor patriótico do Exército Português, junto com o povo, eles colocaram por terra uma ditadura que havia começado em 1926. Então, hoje, 50 anos da Revolução, que entrou para a história com o nome de Revolução dos Cravos. Vou fazer daqui a pouco, às 19 horas, com dois amigos portugueses, uma live especial sobre esse tema. Revolução dos Cravos, 50 anos. Antes e a atualidade. Né? Bom, dito isso, eu vou dar sequência. Eu falava na aula passada do Robert né, Scarpitti. Ele que é sociólogo, viveu entre 1918 e 2000. Vamos dar sequência aqui. Eu tenho que falar muito rápido, porque tenho ainda 11 páginas de roteiro manuscrito da minha pesquisa, e eu não queria abrir um capítulo, uma Sociologia da Literatura, parte 3. Vamos encerrar hoje, fazer de tudo para encerrar hoje, e vamos começar a semana que vem com o primeiro livro, que nós vamos fazer a síntese, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri. Então, a preocupação de Scarpitti é com os fatos relacionados ao comércio de livro, a quem vende livro, como se vende, quanto se vende, o que se vende. Né? Então, mas ele também preocupava-se com aquilo que ele chamou, dentro da sociologia da literatura, de, abre aspas, comunidade de escritores. Ele definiu a literatura da seguinte maneira, abre aspas, é uma escrita não funcional, fecha aspas. E também disse que o sucesso de uma obra guarda uma relação direta com uma convergência de intenções entre o autor e o leitor. Autor e leitor estabelecem uma comunicação. Quando as duas partes desta comunicação possuem uma convergência, a obra tende a ser um sucesso. Outro conceituado sociólogo é Lucien Goldman, ele que é um romeno nascido em Bucareste, viveu pouco, viveu entre 1913 e 1970. Ele chegou a ser diretor da conceituada Escola de Estudos Avançados de Ciências Sociais de Paris. Então, ele fixou residência em Paris, lecionava em Paris, claro, em francês, mas ele é romeno, Romani, né? Ele também fundou o Centro de Sociologia da Literatura da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, onde também se fala francês.
ele é durkheimiano, aqueles que seguem Emile Durkheim, portanto, ele não era marxista e tampouco weberiano. Então, ele considerava a sociologia como, abre aspas, o estudo dos fatos da consciência, fecha aspas. Durkheim criou a teoria dos fatos sociais. Né? Então, religião e religiosidade é um fato social, e isso é passível de estudo dos sociólogos. Né? E outros exemplos mais que nós poderíamos dar. Lucien Goldman desenvolveu e se aprofundou no que ele, então, preferiu chamar de sociologia do texto. Pessoal, hoje eu não vou ter condições de colocar as mensagens na tela. Nossa amiga, companheira Luísa, está em uma atividade importantíssima para quem é avó, né? É aniversário de um dos netinhos dela. Né? Então, estou vendo aqui muitos amigos, Gleice, Maria Marta, Rivadavia, Luziane, Água, etc., Francisco. Eu não vou conseguir ler e colocar na tela. Se houver alguma contribuição, alguém entrar de membro, eu falo isso no final. Né? Bom, então, ele chamou de sociologia do texto, entre aspas. Né? É uma forma, de forma que os sociólogos da literatura deveriam desvendar o significado, o conteúdo, o objetivo de uma obra literária. Nós vamos tentar fazer isso com esses 30 livros, mas não só isso. Eu vou fazer a sinopse, a síntese, né? O resumo, prestando um serviço para aquelas pessoas que talvez não tenham condições de, nos anos que ainda lhe resta pela frente para a vida, ler esses 30 livros que eu selecionei. Para Goldman, isso significaria situar a trama ou a narrativa no seu contexto histórico. Isso nós faremos com esses livros. E o contexto histórico deve ser estudado na sua totalidade. Eu vou fazer uma introdução hoje à noite, 19 horas, neste mesmo canal, o contexto em que o golpe militar se instalou em Portugal em 1926. Eu tenho que dar um contexto, sociólogos fazem assim. E fazer isso na literatura é estar fazendo sociologia da literatura. Apesar da afiliação ao pensamento durkheimiano, ele também assume um lado, um aspecto socialista na sua obra, portanto, ele reconhece também influência marxista. Ele menciona, abre aspas, o sujeito criador, que é, evidentemente, o autor. Este autor é uma espécie de, abre aspas, instância coletiva, fecha aspas. Daí, então, sua conclusão que a consciência de grupo era também uma consciência de classe. Né? O que vai fazer a mediação entre a classe social e a obra literária vai ser o que ele chamou de, abre aspas, visão de mundo, que vai unir os membros de uma classe social. Não tenha a menor dúvida disso. Classes sociais, segmentos na sociedade se identificam com determinadas obras literárias. Gostam mais de algumas, odeiam outras. Isso
não estou falando aqui de obras históricas, filosóficas, políticas, sociológicas. Estou falando de literatura de romances, né? Em 1964, Goldman, ele que morreu em 1970, portanto, 6 anos antes dele morrer, ele publica o seu livro mais clássico, que é, abre aspas, Pour une sociologie du roman, por uma sociologia do romance. Roman em francês significa romance. Na essência desta obra, ele vê o romance girando em torno do que ele chamou de, abre aspas, herói problemático, que busca valores autênticos em uma sociedade completamente degradada. Então, estes romances que ele vai estudar, século XIX, ou até depois, tem um herói problemático. Eu não me esqueço dos Les Misérables, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Você tem Valjean e você tem Javert, né? Você vai torcer para quem você quiser, né? Eu torço para o problemático Valjean, condenado por roubar pão, depois acaba sendo solto, muda de vida, mas é perseguido a vida toda por um chefe de polícia, né, que é o Javert. Né? Nessa obra do Goldman, ele vai fazer uma homologia rigorosa. O que é isso? É uma semelhança de origem e estrutura, um conceito, um tipo de um conceito biológico, isso é homologia, entre a forma literária de um romance com a forma econômica de uma mercadoria. Aqui não é o lado durkheimiano dele, aqui é o lado marxista. Né? Então, o conteúdo de uma obra de um romance comparado a uma mercadoria. Né? Eu não escrevo romances, não tenho essa capacidade criativa. Eu escrevo livros de história, de sociologia, de política, etc. Né? Mas os meus livros, ao comercializá-los, eles são um tipo de mercadoria que tem valor para determinada parcela da população que compra essa mercadoria. No início dos romances, os autores preocupam-se, isso é o pensamento de Goldman, preocupam-se com a biografia individual deste seu, abre aspas, herói problemático. No romance Joseph K., o romance O Processo, do Franz Kafka. Joseph K. Ninguém sabe o que significa K, mas ele é o herói. Né? É a primeira cena do livro, ele é preso, não sabe o motivo e jamais saberá. Né? É um herói problemático. Eu não sei se Joseph K. está na lista que eu fiz aí dos 30, né? O processo. Acho que está. No entanto, Goldman estuda o desenvolvimento do capitalismo que Marx havia, então, apontado em seu livro mais importante, intitulado O Capital, cujo volume 1 fora publicado em 1867
e, em vida, ele não conseguiu publicar nem o volume 2, nem o 3, nem o 4. Na época do século XIX, existia um capitalismo concorrencial, competitivo, que vai dar lugar, com o desenvolvimento do capitalismo já no século XX, ao chamado capitalismo monopolista, que depois também se desenvolve e vira capitalismo financeiro. Isso quem vai apontar vai ser Lenin, no seu livro clássico de 1916, O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Esse é um livro imprescindível para quem quer conhecer o capitalismo e o marxismo-leninismo, né? Com isso, diz Goldman, né, ele vai observar, então, que aquele herói problemático, sempre entre aspas, vai desaparecer completamente. Goldman, então, vai apontar o surgimento de um herói coletivo que expresse a sua comunidade. Isso ocorre especialmente entre as duas guerras mundiais. O exemplo que Goldman vai nos dar é daquele autor francês chamado André Malraux. Malraux. R-A-U-X é Roux. Malraux. Que viveu entre 1901 e 1976. Ele que foi um grande romancista francês, tendo chegado a ser ministro da Cultura da França no primeiro governo pós-guerra de Charles de Gaulle. A sua principal obra é O Destino do Homem, publicada em 1933, exatamente o ano que Hitler chega ao poder pelo voto e torna-se chanceler da Alemanha deste ano. Portanto, é exatamente entre a guerra que acabou em 18 e a outra que começaria em 39. Os romances de Malraux do pós-guerra passam por essa modificação que Goldman, então, apontou de um herói problemático para um herói da coletividade, um herói coletivo, né? Ele diz que a principal característica que se observa neste período é a quase ausência de sujeitos. Então, o romance, a trama, não gira exatamente em torno de uma pessoa. Com relação a autores mais recentes, aí então deixo Goldman para trás e avanço um pouco em outros autores. Estes outros autores mais recentes trataram do tema da literatura já com um viés mais claramente marxista. Exemplo disso, vamos ter o filósofo Louis Althusser, que viveu entre 1918 e 1990. Ele é o que nós chamamos de um franco-argelino, nascido na Argélia, que era uma colônia francesa. Depois da independência desse país, em 62, ele volta, né? Ele volta não, ele fixa residência em Paris. Ele é um pensador que eu considero como desenvolvedor do pensamento marxista. Lenin é o principal desenvolvedor, mas houve outros, né? O Stalin, Mao e outros, digamos assim, que não tiveram o papel que Stalin e Mao tiveram, que foram revolucionários que dirigiram processos transformadores. Althusser nunca fez revolução nenhuma, mas ele é um desenvolvedor, né?
Ele faz a abordagem da filosofia marxista com base no estruturalismo, que é uma corrente filosófica que vai ser muito forte na França, e isso era uma corrente que fazia uma oposição ao chamado marxismo humanista, né? Como se tivesse marxismo que não fosse humanista. Althusser sempre foi filiado ao Partido Comunista Francês, desde 1948. Ele é um expoente dessa corrente estruturalista que, na França, foi desenvolvida, né, por alguns sociólogos, filósofos, outros viraram psicanalistas, né? Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, Michel Foucault e Jacques Derrida. O meu amigo que está nos assistindo, o Cleison, é um psicanalista lacaniano. O estudo principal de Althusser, a quem eu gosto muito, chama-se Aparelhos Ideológicos de Estado. É a sua principal obra. Então, por que é que determinada classe social consegue impor as suas ideias em determinados momentos da história? Marx vai dizer: a ideologia de uma época é a ideologia da classe social que domina política e economicamente. Mas Althusser vai explicar como é que ela consegue impor a sua ideologia. Como é que é possível que proletários pobres brasileiros abracem a ideologia fascista, capitalista, que é contra eles, mas eles não sabem, né? Então, Althusser desvenda esse mecanismo. Ele vai dizer quais são esses. Marx estuda, como nós sabemos, o trabalho, e quando ele define ideologia, ele faz isso mostrando uma conexão entre cultura, literatura e classe. Althusser, na década de 70, vai dizer que a ideologia vai atuar para moldar indivíduos, entre aspas, como se fossem, abre aspas, sujeitos sociais, mostrando a relação de suas condições reais de existência. Sua teoria foi aplicada por, entre outros, Terry Eagleton, aquele inglês que ainda está vivo, tem 80 anos, e é autor de um dos livros, um dos 8 livros que nós adotamos como referência bibliográfica nesta literatura. O Eagleton é um autor marxista. Para Althusser, a literatura podia ser entendida como, abre aspas, produtora de ideologia, fecha aspas, ao realizá-la, né? Então, quando você escreve, produz uma literatura, você está materializando uma ideologia. Não há escrita, não há romances neutros, né? Outros dois críticos literários desta mesma corrente sofreram influência também de Althusser. Foram eles Pierre Macheret, em 1938, que escreveu, entre outros livros, abre aspas, uma teoria da produção literária, publicada em 1978. Então, ele tinha 40 anos, ele que nasceu em 1938.
E escreveu também, abre aspas, O Objeto da Literatura, de 1995. E o outro autor, um pouquinho mais velho, nascido em 1934, foi Frederic Jameson, ele que era um teórico marxista e crítico literário. Você veja, vários autores marxistas enveredaram-se, né? A minha amiga Sumari, vários autores marxistas se enveredaram por este caminho da sociologia da literatura. Frederic Jameson argumenta que a análise literária pode ser focada, estudada, analisada em três níveis: no texto, no ideologismo e na ideologia da forma. Tudo isso ele se relaciona com a história política e seu contexto, onde a obra foi publicada, qual era a sociedade existente e mais, qual era o modo de produção existente na época. Lembrando que modo de produção é a forma, não é? É a maneira como as pessoas produzem as coisas de que necessitam para a sua sobrevivência. Nós temos poucos tipos de modos de produção conhecido: modo de produção escravista, também o modo de produção asiático, são os antigos, depois veio, os mais antigos são o asiático e o modo de produção primitivo. Depois evoluiu para o modo de produção escravista, depois modo de produção feudal e modo de produção capitalista. A próxima etapa, que nós ainda não temos um país que atingiu esse nível, mas será o modo de produção socialista que a China tenta, né, em desenvolver, emplacar, né, que muitos teóricos, né, dizem marxistas, chamam a China de capitalista. Absolutamente equivocado. Nunca vi um país capitalista dirigido pelo Partido Comunista, que é o caso da China. Vamos ver o que pensa outro conceituado sociólogo francês, esse eu estudei bastante na época do mestrado. Ele é o Pierre Bourdieu, que nasceu em 1930, morreu em 82, morre jovem, morre jovem, 72 anos. Ele foi docente de sociologia no conceituado Collège de France, né? E foi diretor do Centro de, se for falar em francês, directeur du Centre de Sociologie Européenne, diretor de sociologia do Centro de Sociologia Europeia. O cara não era fraco, né? Deu a sua primeira contribuição para a sociologia da literatura com a sua obra La Distinction, a distinção. Ela é de 1979. Eu li Bourdieu, não esta obra específica, 3 anos depois, em 82, quando fiz mestrado. Nessa obra, ele faz um levantamento sociológico de forma detalhada, assim como faz uma observação etnográfica. O que é etnografia? É um tipo de pesquisa muito específico que estuda pessoas a partir de uma análise profunda dos seus comportamentos,
crenças, costumes e outras características da sua vida em comunidade. É quase um método antropológico, né? Então, eles colhem dados a partir destes aspectos, né, da pessoa e da sua comunidade, né? Isso pode ser uma aldeia, uma etnia ou um grupo populacional dentro de uma comunidade maior, uma cidade, um estado, um país. Você pode estudar o fenômeno dos seguidores do hip hop, dos, dos apreciadores da música funk, dos entusiastas dessas tais rave, não sei como fala. Punk, nem sei se existe. Punk, né? Também não sei se existe aquele grupo neonazista, né? Carecas do ABC, né? Então, você pode estudar esses microcosmos, né? Bom, em posse do conjunto de informações etnográficas, da distribuição social das preferências culturais, Bourdieu acabou por identificar basicamente três, abre aspas, gostos, gosto de gostar, três gostos, três tipos de gostos. O legítimo, o médio e o popular. Ele considerava dominantes nos três níveis dos setores educados das classes dominantes, das classes médias e dos trabalhadores ou do proletariado. Um outro livro dele muito importante tem tradução no Brasil, As Regras da Arte e a Gênese e Estrutura do Campo Literário. Então, este é um livro focado na literatura. No Brasil, a Companhia das Letras traduziu esse livro, ele é de 1996, tem 432 páginas, e ela deu apenas a primeira parte do título. O livro aqui no Brasil chama As Regras da Arte, né? Então, ele foca este livro no escritor Gustave Flaubert, né, um escritor do século XIX, 1820, 1880, e também o seu papel na construção da literatura francesa, né? Flaubert acho que é o autor do Madame Bovary, posso estar enganado, tanto livro, né? Marcel Proust é A Recherche de Temps Perdu, né? A pesquisa, a procura de um tempo perdido, né? Eu não me esqueço que eu estive em Paris uma vez na vida para um congresso de trabalhadores científicos e profissões regulamentadas, né? O Brasil chama liberais. 5 dias, é um curto, só tinha um dia livre. Eu poderia, podemos errar esse verbo, né? Escolher visitar o Louvre, né? Ou visitar o cemitério Père Lachaise. Adivinha o que eu escolhi, né? Então o Louvre ficou para uma outra ida a Paris, que eu não sei se ocorrerá. O cemitério Père Lachaise é o cemitério mais importante de Paris, onde estão enterradas figuras históricas muito importantes, né? Chopin, Allan Kardec, Abelard de Luisa, Edith Piaf, Oscar Wilde, Marcel Proust. Eu fui visitar o túmulo dele
do meu lado, uma francesa que fazia essa peregrinação, eu arrisquei ali um diálogo francês e ela disse assim, bom, nós temos alguma coisa em comum. E apontou para o túmulo Rust. Né? Muito bem. Bourdieu trata de, abre aspas, dois princípios de hierarquização. O primeiro é o heterônomo. O que é heterônomo? Quando algo está sujeito a uma lei exterior, ou ainda é subordinado à vontade de outrem. E tem o autônomo. Nós só ouvimos falar quase do autônomo, do heterônomo não. Então, o autônomo designa alguém que age de acordo com suas próprias normas de conduta, que segue suas próprias leis sem nenhuma interferência de terceiros. Bourdieu vai dizer que o campo da literatura é o local onde ocorrem as contestações destes dois tipos de princípios, o heterônomo e o autônomo. Onde o campo chamado heterônomo subordina a arte à economia. E o campo autônomo resiste a isso. Então, é a literatura mais engajada, a literatura mais de combate. E a outro tipo de literatura é a literatura comercial, aquela que o autor escreve pensando nas vendas. Né? Eu adoro demais romance, não sei viver sem ler romance. E eu não tenho um corte, né? Aquele Dan Brown que escreveu Código da Vinci, eu li acho que os 8 livros deles, todos que foram traduzidos no Brasil, eu li. Eu não leio alguns livros de romance no original, porque, evidentemente, a minha leitura em francês é 100% praticamente. Uma outra palavra a gente corre para o dicionário. Né? Mas a velocidade de leitura é muito menor do que a ler a nossa língua pátria. Eu que fiz curso de leitura dinâmica, né? Então eu leio livros inteiros, assim, de 300 páginas, aplicando as técnicas, né? Em 2 horas, mais ou menos, 3 horas. Né? Não é todo livro que você pode aplicar isso, né? Porque livros de filosofia, política, economia, não dá para aplicar, porque você tem que anotar. Né? Livro de literatura você pode aplicar. Então, se eu fizer um corte, não, esse cara aqui é um escritor comercial. O Dan Brown é milionário, deve estar. Né? Várias de suas obras viraram filmes. Né? E eu sou daquele cara que lê uma obra e depois vai ler obras relacionadas e algumas até históricas. No Código da Vinci tem uma série de obras paralelas que eu li todas elas, né? Que é aquela mitologia lá, Jesus casou, não casou, etc. Né? Fui atrás de reis merovingios, né? Que teriam a família dele fugiu lá do Mediterrâneo, atravessou, né? E desembarcou na França. Bom, no final do século XIX, o gênero menos rentável economicamente falando era o da poesia. E a poesia, segundo Bourdieu, ela estaria situado mais à esquerda. Né? Enquanto que o mais rentável, que são os heterônomos, né, poderia ser o tipo de drama, estariam mais à direita, e o romance mais ao centro. Né? Ora tem romance engajado, ora tem romance absolutamente comercial. Né?
aquele Baudelaire, francês também, né? Qual o primeiro nome dele? Charles Baudelaire, né? Les Fleurs de Mel, né? As Flores do Mal. É uma poesia, né? Eu não gosto muito de poesia, né? Mas eu li Baudelaire. Sociologia da literatura no Reino Unido é muito mais tardia do que a desenvolvida na França e na Alemanha. Ela surgiu pela primeira vez com um autor chamado Ian Watt. E ele publicou em 1957 The Rise of the Novel, né? A ascensão do romance, novela, é mais romance do que novela. O subtítulo desse livro, que tem tradução no Brasil, já vou falar, o subtítulo The Rise of the Novel tem o seguinte: Studies in Defoe, Richard and the Fielding. Né? Estudos de Defoe, Richard e Fielding. Então, é a ascensão do romance, mas desses três autores. Então, ele foca nisso. No Brasil, saiu a tradução no ano 2000, a editora Pinlico, 320 páginas. Watt, Ian Watt, viveu entre 1917 e 1999. Quantos anos dá isso aqui? 70 aí? Dezessete para 90. Não, 84. Viveu bastante. Não, 82. Viveu bastante, então, né? Ele foi professor de inglês na Universidade de Stanford, Califórnia. Para ele, a grande novidade no romance seria o seu, abre aspas, realismo formal. Ou seja, ele via o romance como o relato mais completo e verdadeiro da grande experiência humana. Os três autores que ele analisa que ele aponta, então, relações descritas de forma muito realística entre as pessoas comuns, isso ele dizendo desses autores, né? Que correm sempre em paralelo ao desenvolvimento mais geral do realismo filosófico, bem como do individualismo econômico da classe média e do puritanismo individualista. Então, ele vai notar a influência desses aspectos aí na literatura de romance. Dafoe e Richardson eram comerciantes de livros, né? Então, eles editavam livros e eles levavam em conta os interesses deste novo público leitor de classe média, especificamente, né? Que são ávidos por leitura. De forma que eles deveriam, digamos assim, consultar seus próprios padrões para saber o que poderia ser muito vendido ou pouco vendido. Então, veja, isso é sociologia pura. Ele está estudando não o conteúdo
do que autores escreviam, mas a sua comercialização, os interesses dos leitores, nas quais os autores deveriam levar em conta para poder vender muitos livros. Por certo, muitos escritores romancistas, especialmente, levavam em conta estes aspectos quando definiam seus personagens e os contextos, né, histórico em que a trama a ser desenvolvida acontecia. Né? O, o amante de Lady Chatterley, esse acredito que eu não decorei, ele foi proibido na Inglaterra há muito tempo. Né? O marido da Chatterley, né, que é o nome do marido, né, o primeiro nome dele, ela era conhecida como Lady Chatterley. Ele era paralítico e ele tinha diálogo com os seus colegas de classe média, ele era classe média para cima. Né? E aparecem menções ao socialismo nos diálogos. Né? Então, é muito interessante. Ele foi considerado um livro muito avançado, arrojado para a época. Né? Bom, pessoal, essa introdução do nosso curso é exatamente isso: 2 aulas de teoria literária e 2 aulas de sociologia da literatura. Todos os meus cursos eu faço uma introdução, não dá para entrar seco naquele curso Filósofas da Antiguidade Clássica, que é na Grécia Antiga, eu falei de 20 filósofos. Mas eu dei 2 aulas de introdução sobre as correntes filosóficas que existiam na Grécia Antiga. O curso que eu dei sobre mártires da África, da descolonização africana, né? Eu falei de 30 mártires. Não dá para entrar seco eu falei 2 aulas da luta histórica do processo de descolonização africana, né? Que perdura até hoje. Né? Bom, finalmente, então, a aula que vem, quinta-feira, já é dia 2 de maio. Vamos começar com Dante Alighieri, que publicou na Itália em 1321, não existia Itália, né? O seu grande livro, A Divina Comédia. Vamos ver se uma aula será possível. Resumir a sua jornada entre inferno, purgatório e paraíso. Muito do que nós sabemos de inferno, sabemos não, nosso conceito de inferno, demônios, vários níveis de inferno, vem de Dante, não vem da igreja. E ele faz essa jornada em busca e com, né, a sua amada Beatriz, que existiu na vida real, ele nunca teve absolutamente nada com ela. E ele é de Florença, né? Firenze, onde era também Maquiavel, Michelangelo Buonarrota e tantos outros. Né? E o pessoal historiador ainda fala Idade das Trevas. Né? Que trevas bonitas essas. Bom, daqui a 1 hora volto para um encontro nosso para relembrarmos os 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. Houve aqui um super sticker do meu amigo Vitor Mendes, que nos acompanha, qual eu agradeço muito. Agradeço aos canais que retransmitem, parceiros, e agradeço às TVs 247 e DCM, que retransmitem os meus cursos. Aqui o Rivadavia falando o que está escrito ali
na, na porta do inferno. Laiciate omni esperança, vou te entrar aqui. Tem esperança de você entrar aqui. Laiciate que eu tenho que recorrer ao dicionário. Italiano é uma língua que, para ler, eu também tenho um bom domínio, mas para falar precisa treinar muito ainda. 9 horas eu farei outra live. Hoje é um dia puxadíssimo, né? Uma live hoje com o meu amigo Edgar Manioto. É um canal dele me convidou e eu aceito todos os convites, né? Aqui o Rivadavia já traduziu para nós, ó. Abandone toda a esperança. Você que entra aqui. Você sabe que dos níveis de inferno, né? O sétimo e mais se arde mesmo ali. Sabe, ele é um livro de história. Ele menciona nomes, e eu vou tentar mostrar quem são todos esses, em cada um dos níveis do inferno. E você sabe que no último inferno, sabe onde estão os traidores, Michel Temer, da vida e outros mais. Né? Pessoal, é isso. Amanhã, 10h30, na TVT, Geopolítica em Foco. Amanhã é dia de Fala aí, professor. Né? E a pergunta que eu vou responder amanhã é exatamente a Revolução dos Cravos. E dica cultural. Dica cultural de manhã é aquele filme majestoso do Ridley Scott, Cruzada. Né? Beleza? Beijão para vocês. Quem eu não vê mais, domingo, 19 horas, programa fantástico de domingo não é assistir o Fantástico, é assistir a aula do professor sobre religiões. Vamos para a aula, a parte 4 do hinduísmo, e vamos encerrar, e aí vamos partir para uma nova religião, que vai ser o budismo. Né? Então, não sei quantas aulas serão. Obrigado por tudo, um beijo em todos, um abraço, até mais. Tchau, pessoal.